Pessoal, eu tenho visto muita gente, é triste a gente ver isso, porque sabe o que acontece? É tudo falta de viver na palavra. Se tem uma coisa que o ser humano peca, e é o maior pecado que o cidadão comete, é não estar aqui. Tem gente, às vezes, que quer falar da palavra de Deus sem conhecer a palavra de Deus. É triste, irmão, porque a pessoa não conhece. Eu vejo pessoas falando assim, esse negócio de expulsar demônio, isso é charlatanismo, curandeirismo. Ah, é? Então Jesus é um charlatão? É, Jesus é charlatão. Claro que é. Eu provo para você que Jesus é charlatão. Porque se você pegar a Bíblia Sagrada, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus andava no meio do povo, fazendo o quê, gente? Fazendo o quê? Curando e expulsando demônios. Então ele era um charlatão, tá? Ele era um charlatão. Porque ele ficava enganando as pessoas, esse negócio de expulsar demônio. Né? Esse negócio de curandeirismo, de ficar curando as pessoas. Ih, para que isso? Tem que ficar doente. Não, tem que ficar doente. É provação. Deus está provando você, irmã. Você está com câncer. Tem que ficar com câncer mesmo. Porque Deus está te provando. Você está na miséria. Então Deus está te provando. Você tem que ficar na miséria, ficar devendo para os outros e ainda ficar comendo pão que o diabo amassou. É Deus provando você, não é, gente? Não, de jeito nenhum. Está escrito isso na Bíblia. Não existe isso na Bíblia. Na Bíblia Sagrada está lá, ó, Marcos capítulo de número 16. Coloca lá para mim, ó. Marcos 16. Olha o que a Bíblia diz para nós em Marcos 16, versículo 17. Olha o que Jesus disse aqui, ó. Jesus, depois que ele ressuscitou dos mortos, olha o que Jesus mandou nós fazermos. Isso aqui foi Jesus mandou nós fazermos. Jesus disse assim, ó. E estes sinais seguirão aos que crerem. Então preste atenção. Sabe por que a pessoa não é curada? Sabe por que a pessoa também não acredita em cura? Sabe por que a pessoa não acredita em ver o poder de Deus se manifestando para que o demônio vá embora da vida dela? Porque está ali, ó. Ela não conhece a palavra. Se ela não conhece, como é que ela vai crer numa coisa que ela não conhece? Ela nunca vai crer numa coisa que ela não conhece. Isso aqui é coisa séria, pessoal. Ele diz: estes sinais vão seguir. Os sinais seguirão aos que crerem. Que sinais são esses que vão seguir a pessoa que crê? Se eu realmente creio, e aqui que é bonito, hein? Crer é um verbo, filho. Então, toda pessoa que vier, já questiona ela. Meu amigo, você sabe o que significa? Você sabe que crer, a palavra que crer é um verbo? O que significa dizer? Exige ação. Você tem que agir. Então, a pessoa que realmente crê, ela tem que demonstrar isso, tem que ter atitude. E aí Jesus pega e diz: e em meu nome, olha aí, ó. Em meu nome, em o nome do Senhor Jesus, está ali, ó. Em meu nome vai fazer o quê, pessoal? O que está escrito ali? Vai expulsar o quê, gente? Está escrito expulsar demônios. Pois é a mesma Bíblia que tu tem. A mesma Bíblia que todo ser humano tem. Até na Bíblia do católico, né? Porque o pessoal fala que é diferente. Até na Bíblia do católico está escrito. E em meu nome expulsarão demônios. Está ali, ó. Falarão novas línguas. Olha o restante do versículo. Olha o restante do versículo. Pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Aí o que é bonito no final. E imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão... Pronto, acabou. É para pôr as mãos sobre os enfermos e orar e crer no nome de Jesus. Eu falei aqui na quarta-feira, lembra que eu falei de Marta, da sogra de Pedro, que Jesus saiu da igreja, né, a sinagoga, naquela época era a igreja deles. Então Jesus saiu da sinagoga, entrou na casa do Simão Pedro, quem estava doente, acamada, a sogra de Pedro estava acamada. Aí eu preguei aqui quarta-feira o seguinte, que quando a gente não serve a Deus, nós vamos ser servos da doença. Nós vamos ser servos da miséria, nós vamos ser servos da perturbação, de todo tipo de coisas que não vêm de Deus. Então eu tenho que aprender que tenho que ter a disponibilidade para servir a Deus, porque quando eu sirvo a Deus, eu não vou me sujeitar a nenhum tipo de espírito contrário, irmão. Porque tem essas duas situações, ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo ao diabo. Ou eu sirvo a doença, ou eu sirvo a miséria, ou eu sirvo o medo, o fracasso, a derrota. E não foi para isso que Deus nos fez. Pelo menos que eu saiba, não.
Deus não nos fez para essas coisas. Deus nos fez para viver uma vida com Deus. Nós precisamos, querido. Então coloque isso no seu coração. Deus é um Deus poderoso que nos chamou para viver a vida de... E viver a vida de Deus, querido, não é ser escravo do diabo, mas é estar na presença de Deus, desfrutando da liberdade com que Cristo nos libertou. Gálatas capítulo 5. Estais, pois, firmes na liberdade. Cristo já nos libertou, está lá. Ó. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis, não volte a se colocar debaixo do jugo da servidão. Servidão, servir, servo. Servo do quê? Do medo. Servo do quê? Do trauma. Servo do síndrome da perseguição, síndrome de tudo quanto é natureza. Não, você é servo de Cristo, querido. Você foi livre para estar na presença do Senhor, vivendo na liberdade com que Cristo libertou. Tudo que ele tinha, tudo que você, o diabo quer fazer com que você viva hoje, Jesus já sofreu, acabou, não precisa mais sofrer. Acabou o teu sofrimento, meu irmão. Então o que você precisa fazer hoje? Se coloque diante de Deus e diga: Deus, eu quero depender do Senhor, eu não quero depender da doença, do medo, não. Eu não quero viver na dependência desse sentimento do mal, não. Eu quero viver na presença de Deus. Depender de Deus, querido, é viver as bênçãos que o Senhor tem para nós. Amém? Então viva o melhor de Deus na sua vida. É momento de você pegar e entender que pronto, irmão, o Senhor já fez tudo que devia ser feito por nós, Jesus já fez. Pastor, o que eu preciso fazer? Assuma o que Cristo fez. E não deixe o diabo enganar você. Amém, povo de Deus? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tome os seus assentos. Fica à vontade na casa do Senhor Deus, para a glória do Pai, em um nome de Cristo Jesus. Olha, que Deus fale poderosamente contigo aqui neste lugar e que o seu coração esteja aberto para receber a palavra de Deus. Deixa eu só lembrar então a você, pessoal, sobre 2 dias muito especiais que a gente vai ter aqui na casa do Senhor, tá bom? Lembrando que hoje é sexta-feira, já é final de semana, né? Como diz o pessoal lá fora, sextou, né? Sextou. Então, mas para nós o sextou aqui, pessoal, significa dizer que final de semana é bênção, porque domingo estaremos aqui na casa do Senhor, em domingo de louvor, é o domingo do avivamento espiritual. Irmão, aprenda uma coisa, a Bíblia diz que Deus é Espírito. E a Bíblia diz, é importante, ou seja, é importante que aqueles que adorem a Deus, busquem adorar a Deus em espírito e em verdade. E Deus está à procura destes que assim o façam. Então, neste domingo é o domingo do avivamento. Deus, eu preciso de um avivamento, Deus. Eu ando muito na carne. Eu já não sei mais o que é sentir a presença de Deus. É aquela pessoa, irmão, eu tenho visto muitas pessoas. Tem um rapaz que está fazendo umas enquetezinhas andando na rua, né? Eu sigo ele, e ele chega para as pessoas perguntando assim: você acredita em Jesus? Você acredita em Deus? Irmão, praticamente 80% fala que não. Mas por que isso? A ausência do amor de Deus no coração das pessoas. Como é que você vai acreditar em alguém que realmente você não tem nenhum relacionamento? Fulano, tu conhece o cicrano? Não, nunca vi. Não é assim? Sim ou não? Alguém chega para você, ou eu chego para você e pergunto assim: quem me conhece aqui? Quem me conhece? Levanta a mão. Quando eu falo de conhecer, é conhecer as minhas origens. Quem conhece as minhas origens aqui? Levanta a mão, agora. Quase ninguém conhece. Então vamos lá. Ô, irmão, você conhece a minha mãe? Aí você vai dizer: não. Mas eu vou dizer para você: olha, a minha mãe, olha que mulher abençoada. Não, mas eu não conheço a tua mãe. Mas é verdade. Mas Deus é diferente, irmão. Sabe por que nós temos que conhecer a Deus? Porque Deus nos fez para o louvor da glória dele. Nós nos afastamos da presença de Deus. Foi nós não foi ninguém, nós mesmo que nos afastamos de Deus, porque não buscamos verdadeiramente conhecê-lo. A gente desprezou o conhecer a Deus. As pessoas hoje não conhecem a Deus. Aí teve um cidadão que falou assim: como é que eu posso acreditar em alguém que eu não vejo?
É triste a gente ver essas pessoas com esse tipo de pensamento. Ah, como é que eu posso acreditar em alguém que eu não vejo? É só ir para as evidências, meu irmão. É só ir para as evidências. Simples, é só ir para as evidências. Como assim, pastor? Alguém aqui tem parente que macaco? Qual o seu sobrenome? Qual o sobrenome dos seus antepassados? Hã? Gorila, chimpanzé, macaco prego? E aí? Porque tal da teoria da evolução, que todo mundo veio do macaco, isso aí já caiu por terra, ninguém dá mais atenção. É besteira que dá atenção para isso, né, irmão? Pelo amor de Deus. Jesus de Nazaré tem que ser muito ruim de cabeça, tem que ser, oh meu Deus, desprovido de entendimento para acreditar num negócio desse. Não precisa ser muito inteligente, não, né, irmão? Segunda coisa, evidência. Irmão, não existe nenhum ser humano da história da humanidade até hoje igual. Ninguém é igual a ninguém. Aqui, ó. Ninguém é igual a ninguém. Como é que isso acontece do nada? Isso pode acontecer do nada? Um ser humano que vai lá, colocou, acabou, filho, já era. Você pode fazer uma cirurgia facial, mudar a tua face, mas isso aqui você não muda. Você pode arrancar teu pescoço fora, tua cabeça fora e colocar outra, mas o sangue não muda. Como não crer num Deus tão perfeito que fez algo tão perfeito? Como não crer num Deus desse? Como não crer num Deus que quando criou você, e eu gosto muito de falar, não vou deixar de falar disso, preste atenção, a luva foi criada especificamente para a mão, assim como a meia foi criada especificamente para o pé, como o sapato, né? Ninguém calça sapato na mão, calça, pessoal. Aí vai dizer que você está doido. Ah, gente, deixa eu tirar aqui o meu sapato aqui que eu coloquei no lugar errado, gente. Deixa eu colocar minha mão no sapato. Ou, você vai andar com um negócio desse na rua, você vai chegar no seu trabalho, todo mundo vai perguntar se você está ficando doido. É assim ou não é? Mas por quê? Porque cada um foi feito especificamente para aquilo. Significa dizer que você foi feito especificamente para o louvor da glória de Deus. Aí você vai entender agora o que é que eu quero dizer com isso. Sabe por que muita gente vive depressivo? Sabe por que muita gente vive triste? Sabe por que muita gente vai buscar preencher um vazio com prazeres momentâneos, com desejos carnais, com bens materiais, com riquezas, com falsas amizades? Pode ver, o cidadão tenta se cercar com pessoas para tudo quanto é lado, e sorrir e tal, tudo mais, mas na hora que todo mundo vai para o seu canto, que o cara entra dentro de casa, que deita, põe a cabeça no travesseiro, olha o tamanho do vazio, olha o tamanho do sentimento, ó, fica aquele vaziozão. Sabe por quê? Porque Deus, ele fez isso propositalmente. Porque esse vazio só quem preenche é o Espírito Santo de Deus. E de que maneira? Relacionamento com Deus. Vida plena com Deus. Então isso aqui é muito importante. Nós precisamos. Então domingo agora é o domingo do avivamento. É o domingo de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Sexta-feira é aquele dia que a gente manda todo o pensamento mal embora, todo o sentimento ruim embora, toda enfermidade embora, tudo aquilo que fica preenchendo o nosso ser e a nossa alma e o nosso corpo de forma negativa, nós temos que mandar embora, irmão. E aí, domingo, nós temos que fazer o quê? Ser cheio do Espírito Santo. Aí nós temos que preencher esse vazio que fica com a presença do Espírito Santo. Nós temos que nos encher dele. Amém? E olha só, não é a minha mensagem não. Coloca Atos capítulo 2 ali, ó. Só para você entender o que o pastor está falando. Atos capítulo 2. Ah, pastor, mas isso aqui aconteceu uma vez, não acontece mais. Por que que não acontece mais? Porque nós não buscamos com uma forma, né, como deveríamos buscar por isso aqui. Aí diz assim, ó, e cumprindo-se o dia de Pentecoste. A Bíblia diz que no dia de Pentecoste, aí olha só como eu tenho ensinado isso aqui. Ele diz assim, ó, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos, né? Menino, que linguagem é essa doida aí? Volta na linguagem normal. Isso. Vocês colocaram essa linguagem doida aí? Põe na linguagem normal. Isso. Oh. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pronto, acabou. Estavam todos reunidos no mesmo
lugar. Que lugar é esse? Onde era esse lugar? Era o lugar onde Jesus havia dito que nós tínhamos que estar. Até hoje, irmão, nós não temos que abrir mão deste lugar. A palavra de Deus diz lá na carta aos Hebreus que nós não podemos abandonar a nossa congregação. O que isso quer dizer? Às vezes a gente pega e abandona a casa de Deus. Engraçado. Sabe o que é engraçado? Você não abandona a sua casa, abandona a sua casa. Você deixa? Não, todo dia você vai trabalhar, todo santo dia, todo dia você trabalha, todo dia você dá um duro danado, mas quando pensa que não, e você pode ter saído de casa tendo o maior pega-pega para acabar, arranca rabo, briga daqui e joga prato, ixi, prato voando de um lado, panela voando do outro, cabo de vassoura quebrando daqui, pau comendo solto, mas quando dá no final do dia, tu volta para onde? Tu volta para casa. Engraçado, né? A gente volta para casa. Mas muitos pegam e por nada abandonam a casa de Deus, deixam de vir para a igreja. Aí depois não entende por que a vida é um fracasso. E depois não entende por que muitas vezes a vida da pessoa não dá certo. Porque ela abandona a própria vida, o caminho de Deus. Eu fiquei guardando lá em casa. Aí a minha sobrinha me ligou e falou assim: ô tia, tem como você levar minha mãe para fazer no médico? Porque o médico suspeitando que ela tá com câncer, não sei. Falei, tá, Lúcia, fala com ela pra vir pra casa que eu levo ela no hospital. Aí nós fomos, Nossa das Graças, chegou lá, o médico olhou a mamografia, ficou muito preocupado, porque tinha muitos pontinhos brancos, ela tava com 4 nódulos, não sei. Aí minha irmã, preocupada, falei, Regiane, você tem fé? Não, tem que orar, minha filha. E ela ficou 15 dias comigo em casa. Eu falei, Regiane, eu tenho o óleo do fogo do altar e é muito bom. Leva para sua casa e fica ungindo lá e vamos orar. Deus é Deus. Aí o dia de fazer biópsia, aí ela falou, você vai comigo? Vou. Aí a gente foi. Quando chegou lá, só era para fazer biópsia, não tinha mais ninguém. Ela falou para mim assim, nem Rosana, eu tenho que levar 4 agulhadas e não tem anestesia. Eu falei, Regiane, você não tem fé não? Agora eu creio que você pode chegar lá dentro e não vai achar nada aí. E ela, desesperada, e foi. Aí eu tô vendo ela rindo lá dentro, botando casa com o médico, demorando. Falei, Regiane, tava desesperada, agora tá rindo lá dentro. Aí o médico chegou lá e falou pra mim assim, o que você é dela? Eu falei assim, eu sou irmã. O que você chama? Eu falei, Rosana. Uai, Rosana, o que aconteceu? Por quê? Uai, mamografia tinha 4 nódulos enormes. Agora eu vou fazer a biópsia, não tem mais nada. Mas eu já fiz a tração 2 vezes e não acho nada. Então não tem como fazer a biópsia. Aí eu falei assim, não estou entendendo. Eu falei, mas ninguém explica o milagre de Deus, não. Aí a Saúl ficou tudo feliz, falou, Rosana, não tem mais nada. Eu falei, mas eu te falei. Se a gente queria, a gente orasse, Deus ia remover esse modo. Aí nós fomos, no outro dia, nós fomos no médico levar o médico. Não tem condições, você está ficando doida? Esse médico tá doido, tem que fazer essa biópsia. Tem, falei, doutor, aqui o papel, ele não achou nada. O médico achou muito difícil, brigou, falei, mas não tem como fazer biópsia sem nada. Aí nós fomos na outra médica, chegou lá, a médica falou assim, não, realmente, não tem mais nada. Mas já que está saindo líquido, vamos fazer a biópsia do líquido. Falei assim, vamos fazer, Regiane, mas não deu nada não. Deus cura. Para a honra e glória do nome do Senhor, quando ela chegou lá para fazer, nada, deu normal, tem nada. Para a honra, nada.